Olá, minha gente! Estamos nós aqui para um novo tema. E, estando no mês de outubro, por que não refletirmos, olharmos um pouco, percebermos de diferentes maneiras o mês de outubro relacionado ao feminino? O outubro é rosa? Então, que relação que existe entre esse outubro rosa e o sagrado feminino? Como é que a gente pode sentir as energias desse mês? Esse é o convite. E eu quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer você que já está acompanhando, você que chega novo aqui, você que se predispõe a pensar conosco, a ampliar um pouquinho mais a forma de ver as coisas, sair daquele óbvio que coloca crenças que nos atrelam a tantas situações de angústia que nos causam tantos medos. Por que isso, se a gente pode educar a nossa mente, os nossos sentimentos de uma maneira favorável à fluidez da vida? Então é isso que nós fazemos aqui nesse canal. Você pode agendar atendimentos individuais, é possível também fazermos trabalho em grupo, fazermos oficinas, workshops, relaxamento, vivência, meditação. Então a gente pode combinar aí diferentes formatos para nós desenvolvermos o bem viver. Então, gratidão, minha gente. Então, mês de outubro. Mês de outubro, que energia é essa que faz com que esse mês seja reconhecido desde a década de 90 como o mês rosa? O que é isso? Claro que esse jargão, essa identificação, ela veio voltada, ela apareceu voltada para a questão de cuidado com a saúde ginecológica. Não é isso, gente? Prevenção de doenças do aparelho mamário, né? Do desdobramento de doenças que acometem o corpo feminino. Com relação a Papa Nicolau, regularidade de exames, não é que a mulher faz. Porém, nós não vamos ter aqui uma fala voltada ao campo médico, né? Mas essa ideia, essa percepção, essa compreensão do significado do Outubro Rosa também é importante, porque isso faz com que a mulher ela comece a desenvolver uma responsabilidade pelo seu corpo. Nós não somos só corpo, certamente, mas ele tem uma função grandiosa nesse âmbito em que nós vivemos, não é? Nós vivemos num mundo material. Então, os corpos, eles têm a sua função específica, né? E aquilo que faz com que nós nos movimentemos, com que nós possamos criar novos elementos. Importante e desejável que enxerguemos além disso, né? Mas o cuidado com aquilo que a natureza nos ofereceu graciosamente e gratuitamente é alguma coisa que evidentemente talvez seja o primeiro passo ou um dos primeiros passos para nós podermos nos sentir responsáveis para cuidar de outros corpos que também fazem parte de nós, não é? Então,
O feminino, ele está ligado a essa energia criadora, a energia que gera, que prepara, que acolhe. Na constelação familiar, a gente trabalha e identifica muito essa energia, a energia do yin e yang, a energia do feminino e do masculino. São as energias que se complementam. Elas não se disputam, elas se complementam. E elas também estão vinculadas uma a um sexo ou um gênero, outra a outro gênero. Não. A energia do masculino e do feminino, elas fazem parte de todos nós, sejamos homens, mulheres ou com qualquer outro gênero que nos identifiquemos. Essas energias, elas não dizem respeito ao corpo fisiológico ou à identificação nossa, né, enquanto ser humano neste mundo, né? Essas energias, a energia do feminino e a energia do masculino, é a energia que compõe as forças que existem nesse mundo, como a energia do Sol e da Lua, né? Como a questão da tristeza e da alegria, né? O céu e a terra. Então, são energias cósmicas que se apresentam e a gente acaba, por vezes, erroneamente, nos deixando levar pelaquilo que é aparente, o superficial, aquilo que faz parte do corpo material. Só que isso é uma faceta só. A energia a qual a gente se refere, aquela que eu estou me referindo aqui, ela é muito maior do que isso. Ela é mencionada nas filosofias, ela é mencionada na mitologia. Os deuses da mitologia representam essas energias de um sagrado que diz respeito a uma energia do feminino e do masculino, dos corpos, uma energia cósmica dos corpos masculino e feminino que se compõem, que se complementam. E por que é importante a gente perceber um tanto disso, compreender um tanto disto, além daquilo que a gente vê superficialmente no corpo que diferencia homens e mulheres? Por que é importante? Porque isto vai lapidando a nossa aparência, a nossa postura, as nossas atribuições, o nosso papel nesse mundo. Isso vai trazendo sutileza para a maneira de nós identificarmos o que é que acontece de verdade. Isso vai fazendo com que a gente aprenda a perceber as coisas na sua essência, que é muito mais do que a aparência. Então, embora seja importante nós cuidarmos do corpo físico, e o Outubro Rosa nos lembra isso, é muito importante também nós pegarmos esse gancho ou aproveitarmos esse passo de percebermos o corpo na materialidade que ele se faz e vermos outras dimensões e
colocarmos esse corpo, identificarmos esse corpo de uma maneira mais holística, mais ampla, de uma forma complementar, com os significados que ele possa ter. Então, quando a gente traz aqui para a gente olhar mais de perto para o mês de outubro, que vai celebrar também o Dia das Crianças, o Dia dos Professores, né, de quem acolhe, prepara, ensina, né? Vai celebrar também a padroeira desse nosso país, não é? Maria, a Mãe Maior, a representação do feminino sagrado, grandioso, não é? A gente faz essa ligação com a questão do cristianismo, mas nós temos várias outras deusas que representam em outras filosofias, em outras religiões, e em outras compreensões da maneira da gente perceber o desdobramento das civilizações, né? Nós temos outras representações. Então, quando a gente começa a identificar na mitologia, na filosofia ou na religião as grandiosas forças do feminino, isso faz com que a gente possa, concordando ou não, seguindo uma coisa, outra coisa ou nada disso, mas faz com que nós percebamos onde que nós estamos inseridos, na grandiosidade de possibilidades que temos ao nosso redor, fazendo parte de nós, fazendo parte da criação. Então, o mês de outubro, talvez ele possa fazer com que nós percebamos a grandiosidade da qual fazemos parte. E quando a gente vai percebendo essa grandiosidade, a gente vai assumindo maiores responsabilidades e nos percebendo como uma divindade ou como uma riqueza maior do que sermos simplesmente alguém que tem um determinado nome, que se identifica de um determinado jeito, com uma determinada profissão, num determinado lugar desse mundo. Essa forma maior de compreendermos onde que nós estamos inseridos, né, nessas forças maiores que fazem parte do nosso cotidiano, serve para nos lembrar de que nós podemos superar tudo aquilo que nós identificamos como dificuldade, por exemplo, né? Porque se temos essa grandiosidade em nós e se temos crenças que podem facilitar ou dificultar a maneira como nós lidamos com as situações do cotidiano, é porque a gente pode se transformar. Então, talvez o mês de outubro possa nos lembrar isso, possa nos apontar isso, né? Quantas sensibilidades a gente pode desenvolver em nós mesmos, sem a gente se sentir mais do que ninguém e menos do que ninguém. Porque todos nós, de alguma maneira, na nossa essência, nós nos igualamos. Embora que nem todos nós reconheçamos essa essência. Então, eu quero trazer um pouco para você refletir este convite que o mês de outubro nos faz, né? Pode nos fazer.
A energia do feminino, ela permite a inclusão, a nutrição, né? A intuição, a criatividade, a vulnerabilidade, a confiança. Olha quantas coisas que faz parte dessa energia do feminino que está presente em homens e em mulheres, em toda a civilização. Basta nós percebermos e escolhermos, cada um de nós, verificar ao que nós temos dado maior força, com o que nós temos nos identificado mais, o que talvez precisemos lapidar mais em nós. Esse é um processo de autoconhecimento, não é? Então, a força personificada do amor, por exemplo, né? A gente tem na mitologia várias deusas do amor, que é aquela que acolhe, que aconchega, que prepara, que gesta, que gera, ela tem uma vinculação muito grande com o amor maior, não é? Porque para nós podermos, para alguém poder fazer isso, né, gerar outros da mesma espécie, tem um amor maior aí que permite que isso aconteça, não é verdade? Então, nós temos, por exemplo, Shakti, que é uma deusa indiana, Durga, que é a deusa do universo, é a energia material, né? Parvati, esposa de Shiva na mitologia indiana. Então nós temos, e a mitologia ela conta histórias para nós, né? Como é que as coisas aconteceram, deuses e guerreiros se fundem, se complementam e traz para nós a inspiração e o próprio arquétipo daquilo que mentalmente nós estamos ligados e reproduzindo de uma maneira, às vezes, inconsciente, né, minha gente? Mas a força dos arquétipos, né, desses símbolos, símbolo do feminino, o símbolo da força sagrada, daquela que gera, daquela que prepara, ou daquele que guerreia, né? Isso tudo ele está ligado a símbolos que a nossa mente ela já tem gravado automaticamente. Porém, quando nós vamos tomando conhecimento de tudo isso, a gente vai transformando e fazendo novas interligações, interconexões cerebrais para podermos escolher se aquele sentido que nós estamos dando a determinados símbolos, né, tem promovido a nossa vida ou tem involuído a nossa vida ou está truncando a nossa vida. Tudo isso a gente vai aprendendo a perceber, né? Então, feminino, que é diferente de feminismo, né? Que o feminismo ele tem a ver com a questão social da disputa para assegurar direitos, que também tem a sua importância na sociedade. Mas o feminino que a gente fala aqui, essa força maior, já está ligada a essa questão um pouco mais filosófica e um pouco mais mitológica, porém absolutamente grandiosa naquilo que faz de representação que está no nosso inconsciente. E que se nós não enxergamos isso, como é que a gente pode se beneficiar dessa força?
Às vezes a gente está com ela aqui juntinho, mas a gente não a percebe. E a gente se vê enfraquecido, né? E a gente adoece, e a gente entra em disputas, absolutamente envolvidos apenas pela aparência, sem se dar conta da essência das coisas que precisamos buscar. Então, o sagrado feminino e o mês de outubro, que faz, de repente, né, um canal aí para a gente lembrar dessas coisas, possibilita a gente devagar um pouco mais e, ao mesmo tempo, aprofundar em coisas que não são ensinadas em via de regra para nós no cotidiano. Nós precisamos ir atrás e buscar isso e fazer disso o melhor que podemos para nós. Então, as energias do feminino e do masculino, elas se complementam, elas estão em ambos os sexos, mas elas levam à condução de um equilíbrio, de uma harmonia, né? De uma percepção de vida e de sentido humano e de sentido cósmico de força maior. Levam inclusive à espiritualidade. Nós temos o sagrado feminino trabalhado, por exemplo, em danças, não é? Em rituais, né? A dança circular é uma dança que ressalta esse sagrado feminino, por exemplo, né? E que bem-estar isso pode trazer, não sei se você já experimentou, mas quantas conexões esses rituais ou essas danças conseguem possibilitar que a gente faça com a ancestralidade, né? E a gente sente algo, quem se entrega, né, inteiramente nesse tipo de atividade, de experiência, consegue perceber, né, são as mais diferentes experiências, mas consegue perceber, por exemplo, um bem-estar, uma força, uma emoção, uma sensibilidade que às vezes não conseguia nem perceber de onde vem. E aquela coisa se instaura. E de onde vem isso? Não é? Então, que a gente possa perceber essas questões. O feminino é aquela força que gera a vida da alma humana e do corpo que vive os ciclos da vida. Então, a mulher, ela é comparada à Mãe Terra. Nós temos Maia, né? Que é a Mãe Terra. Vejam que Maia, o próprio nome, a nomenclatura, vem de Maria, né? Será que as coisas são tão por acaso assim, minha gente? Então, quantas forças ou quantas coisas, né, que quando surgem as civilizações, os idiomas, uma coisa vai sendo atrelada à outra, e de onde vem a força primeira, a força maior, a identificação maior. Então é importante que a gente perceba isso, né? Que nós estamos num universo onde a gente muitas vezes fica fácil reconhecer as diferenças entre nós. Um é loiro, outro é moreno, um é alto, outro é baixo, um é brasileiro, outro é inglês, um mora aqui, o outro mora lá. Mas a gente precisa aprender, se educar a perceber aquilo que temos em comum na nossa essência e que é pouco conhecido por nós. Não nos foi outorgado o direito de conhecermos essa força de uma maneira única. Cada segmento, cada estudo,
cada corpo filosófico, cada teoria religiosa faz a sua explanação. Mas tudo isso veio de um lugar só. Nós temos uma célula máter. E essa célula máter é que a partir daí fez a sua desdobração ou os seus desdobramentos. Quando a gente fala em sagrado feminino, é isso que nós estamos resgatando. Essa força maior que nos une, que nos conecta, e não as diferenças e as distinções. Isso é bacana a gente aprender a perceber, né? Isso faz a gente, nos ensina a superar dificuldades. Que mais que eu posso dizer aqui para vocês? A questão das forças, né, que se mesclam, que se fundem, via de regra, é mais fácil perceber irradiação, personificação da energia feminina num corpo feminino do que no universo cósmico. Porém, a gente vai aprendendo a reconhecer isso das mais distintas e diferentes maneiras. Quando a gente entra em sintonia com o sagrado dessa força, então um alto amor se instaura. E aí surge, né, cresce a valorização de um profundo respeito por tudo que existe, pela natureza e por tudo que há. Não é grandioso isso, minha gente? Tudo isso surge a partir do momento que a gente aprende a perceber e a reconhecer algo além das aparências. Então, acho que o mês de outubro, para mim particularmente, e é o que eu trago aqui para você, ele leva, de alguma maneira, nós a adentrarmos a esse universo do que não está aparente, mas é grandioso. Então, essa celebração dessa força, ela pode ser feita das mais diferentes maneiras, né? Quando nós começamos a admitir a possibilidade ou reconhecer que ela de fato existe. E uma das formas de nós entrarmos em contato com essa força, por exemplo, além das que eu mencionei aqui, né, dos rituais, da dança sagrada, das danças sagradas, da dança circular, nós temos também orações. E no finzinho desse encontro que eu tenho aqui com você hoje, eu quero deixar aqui essa sensação de uma oração, para você perceber como é que isso faz contato com você. Se faz contato, se não faz contato, e de que maneira você se aproxima disso. Já que estamos no mês de outubro, outubro feminino, outubro rosa, que a gente possa celebrar essa grandiosa força da Mãe Terra. E aí eu te convido para você poder fechar teus olhos, poder acalmar, poder serenar, poder prestar atenção na tua respiração e na minha voz. Oração da mulher e do sagrado feminino. Sagrada força feminina, te saúdo. Sinto tua presença se manifestando em meu ser, através dos meus pensamentos, palavras e ações. Deixo
que a divina presença da Mãe Cósmica me oriente com sua divina sabedoria. Em minha alma, o sagrado feminino e o sagrado masculino se uniram em amor e êxtase. Assim, descobri o equilíbrio onde o ser humano deve estar. Todo amor que nutre minha existência vem da fonte divina. Por isso, não preciso que nenhum ser humano faça por mim. A deusa abençoa meu corpo com os seus sagrados encantos, e assim a beleza de minha alma se reflete. Da minha mente fluem pensamentos e criatividade que fazem minha existência ser especial e singular. Assim, realizo minha vocação maior. Preservo meu coração limpo e leve, e assim me permito ser livre e feliz para sempre. Namastê. Que assim seja. Assim é. Amém. Amemos todos nós, a nós mesmos e as possibilidades mais sutis de reconhecer forças que não são visíveis aos nossos olhos físicos, porém, elas são mais fortes e intransponíveis do que quaisquer outras coisas que possamos identificar na materialidade. Minha gente, muito obrigada por essa oportunidade. Possamos refletir e viver o sagrado feminino do qual fazemos parte. Grande beijo, até mais.